Pessoal, em relação aos materiais, está tudo ok, né? Quanto aos materiais que vamos utilizar para realizar a sondagem vesical, mas agora vamos para a técnica. Lembrando que aqui eu vou falar a teoria, vou explicar para vocês exato como que funciona na prática, porém vou estar mandando um link de algum vídeo também do YouTube, o qual deixa explícito a forma como é o manejo dos materiais, como é a técnica do passo a passo, ok? Lembrando que a parte prática teremos essa aula sim quando voltarmos para as aulas presenciais, tudo bem? Então vamos lá. Em relação à técnica, sempre, em todo e qualquer procedimento, cumprimentar o paciente, né, o cliente, e explicar o procedimento qual vai ser feito. Sendo assim, olá meu senhor, tudo bem? Sempre é bom chamar pelo nome. Bom dia, fulano de tal. Meu nome é tal, eu sou enfermeiro, sou técnico e vamos estar realizando uma sondagem vesical, tá? Consiste na passagem de um catéter, de um caninho, pela sua uretra, que vai lá na região íntima, tudo bem? Tem sempre que explicar. Mas não preocupa, estaremos visualizando aqui para não deixar que a sua intimidade seja exposta e assim sucessivamente. Independente se o paciente está consciente ou desacordado, inconsciente, ok? Segunda coisa, temos que sempre levar junto conosco o biombo. Como eu falei para vocês, por que do biombo, professor? Porque nós temos que proteger a privacidade do paciente. Pensa se fosse você em uma enfermaria, o qual contém cerca de 8 pacientes dentro dessa mesma enfermaria, e porventura pode ser que essa enfermaria seja uma enfermaria mista. E aí, tem homens e mulheres. E aí, você porventura precisa passar uma sonda vesical de demora e aí ficar exposto, deixar o paciente exposto, isso não pode acontecer jamais, tá? Então temos que estar junto com o equipamento de proteção para evitar que a privacidade do paciente seja exposta para outras pessoas que estejam no mesmo quarto. Outra coisa, prender o saco de lixo no carrinho qual vou utilizar, de maneira que dê acessibilidade pro enfermeiro que vai executar a técnica, colocar o paciente em decúbito dorsal, ou seja, de costa, tá? Deitado com a barriga para cima e com as pernas de preferência abertas, afastadas uma das outras. É necessário um ajudante nesse procedimento, no caso, o técnico de enfermagem. Devemos colocar a bandeja de cateterismo entre as pernas do paciente, ou seja, a bandeja do material sempre ali entre as pernas, abriu as pernas do paciente, coloca a bandeja ali próxima. É lógico que vai ter também o campo fenestrado, né, em cima do campo fenestrado de preferência, e então iniciar o procedimento. Vamos abrir os invólucros, sendo o invólucro da sonda vesical, o invólucro do urokit, e colocar tudo dentro da bandeja, tá? Lembrando que até a bandeja é uma bandeja o quê? Estéril. Então, antes de abrir, eu tenho que abrir primeiro a bandeja, colocar todos os materiais de forma asséptica, tá? Obedecendo as ordens para não contaminar, ou seja, se você vai expor uma seringa, sempre abrindo pelos cantinhos e deixando cair no campo, tá? Se cair fora do campo, automaticamente essa seringa está o quê? Contaminada. Posteriormente, eu vou ter que jogar ela o quê? Fora. E não posso utilizá-la porque ela vai estar contaminada para o meu procedimento, tá? Devo colocar um antisséptico na cuba redonda, uma cubinha, como se fosse um potinho, tá? De metal, que ele também vai estar estéril. Tudo isso está dentro da bandeja num kit de sondagem. Eu vou abrir conforme a prática pelas pontas e expor todo o material para o enfermeiro. O enfermeiro já vai estar com a luva estéril e então vai realizar todo o procedimento. O técnico vai colocar de cerca de 5 a 10 ml de soro. Nesse caso não seria soro, e sim água destilada, tá? Dentro da seringa, de preferência uma seringa de 20 ml. Por quê, professor? Porque depende da sonda de Foley. Tem sonda de Foley que o cuff, o balãozinho, ele suporta até 30 ml, mas a média é de 15 a 18 ml que nós insufla o cuff para que ele fique de forma segura, tá ok? E então, coloca-se as luvas com a técnica séptica, no caso as luvas estéreo, colocar cerca de 8 ml de xilocaína na seringa com auxílio de outra pessoa. A pessoa vai lá, retira o êmbolo da seringa, ou seja, abre a seringa todinha, tá? E consequentemente
essa outra pessoa vai tampar a pontinha da seringa e expor a seringa aberta pro técnico ir lá e colocar a lidocaína. Um exemplo para vocês. Aqui. O técnico, o enfermeiro vai fazer isso aqui, ó. Vai entregar a seringa dessa forma, expor a seringa dessa forma para o técnico então vai colocar a lidocaína aqui. Coloca cerca de 8 a 10 ml de lidocaína, aí vem o enfermeiro, lembrando que a mão dele está toda estéreo, porque ele está com a luva estéreo, automaticamente a seringa também está estéreo, né? E então ele vai tirar o excesso de ar. Aí ele vai deixar essa seringa com a lidocaína ali separada. Uma outra seringa, ele pode fazer assim também, deixar e despejar a água destilada aqui, cerca de 20 ml, tá? E então ele retira o ar e deixa ela ali separada. Aí depois o técnico vai expor o campo fenestrado para o enfermeiro vai lá pegar com a forma séptica, não deixando nada contaminar, e então abre. O que é um campo fenestrado? É um pano que tem um buraquinho, esse buraquinho vai ser a região íntima, só que o enfermeiro vai colocar o campo fenestrado somente depois de ter feito a limpeza do paciente, a limpeza da região íntima, tá? E como vai ser isso, professor? A limpeza, se for do pênis, é sempre da glande para baixo, tá? Depois da glande para baixo. Ele vai pegar com a pinça a gaze e vai fazer isso aqui, ó, da glande, depois ele vai virar a gaze do outro lado e para baixo. E assim sucessivamente. Vai limpar todo o prepúcio do paciente, tá? Toda aquela regiãozinha que fica o esmegma, o conhecido como o famoso sebinho, digamos assim. Se for um homem, tem que retirar tudo, assim como mulher. Se tiver presença de corrimento, tem que retirar toda a sujidade da região da uretra. Lembrando que na mulher, a uretra fica abaixo do clítoris. Muitas das vezes, alguns enfermeiros acabam confundindo o clítoris com a uretra pelo fato de não saber sua localização correta, tá? Então, automaticamente, muitas mulheres também multíparas têm a uretra um pouco, digamos, alocada, fora do local de origem, onde deveria estar localizada. Então, por isso, mulheres, às vezes, principalmente multíparas, é muito complicado de identificar a uretra. A uretra é um canalzinho pequeno. Muitas vezes, outros profissionais podem confundir também a uretra com o canal vaginal. O canal vaginal, ele é o canal bem maior do que a uretra. É onde tem-se a possibilidade, digamos assim, é onde tem a penetração sexual, se for olhar, tá? Mas a vagina é por onde tem a penetração para o ato de fecundação, tá ok? Agora a uretra não, a uretra é o canal da uretra, o qual vai sair o xixi, tá bom? É diferente do canal vaginal. A vagina é o canal vaginal e a uretra, então, é aonde sai o xixi, beleza? Depois disso, o enfermeiro segura o pênis com uma gaze, tá? Com a mão esquerda, mantendo-o perpendicular ao abdômen, ou seja, sempre reto. Ah, professor, mas isso aí, algum paciente pode ter caso de ereção e tudo mais. Pode sim, acontece. Mas é claro que você, com sua ética profissional, você não está ali para excitar um paciente, você não está ali para estimular sexualmente falando um paciente. Você está ali para obedecer o seu objetivo, que seria o quê, minha gente? Realizar assistência de cuidados. E esse é um dos cuidados que o enfermeiro tem que ter. Então, ó, segura com firmeza, literalmente segura a região peniana. Por quê, minha gente? Porque se não tiver firmeza, o pênis, caso ele esteja... caso não, ele vai estar, como se diz, não na sua forma ereta, né? Então, automaticamente, o pênis tem o quê? Uma flacidez. Se eu não segurar ele de forma ereta e segura, na hora que eu colocar a cânula da sonda de Foley, pode ser que esse prepúcio ele vá para dentro. Então, eu tenho que segurar, tenho que abrir todo o prepúcio, deixar ele totalmente exposto, segurar com firmeza e então introduzir a cânula pelo buraquinho, tá? Pela uretra. E na mulher, como seria isso, professor? Com a mão não dominante, eu vou pegar e expor toda a vulva do paciente, deixando exposto da paciente, a modo que eu vejo tanto a uretra que fica mais em cima, quanto a região vaginal. A uretra,
é sempre o canalzinho menor, tá ok? Onde sai o xixi. E então vou introduzir. Só que antes de introduzir essa cânula, a sonda de Foley, digamos assim, eu tenho que introduzir o que? A lidocaína. Eu pego a lidocaína com a minha mão estéril. A partir do momento que eu toco o pênis ou a vagina com a outra mão, essa outra mão está contaminada. Por mais que eu realizei a asepsia do local. Mas acontece que nem sempre somente a asepsia deixa o local totalmente estéril, entende? Por esse motivo eu tenho que segurar, e os professores costumavam dizer: a partir do momento que você segurou a região peniana, segure e não solta mais. Porque se você soltar, tem a probabilidade desse pênis, a cabeça do pênis, né, digamos, a glande, encostar na região abdominal do paciente e contaminar, e você ter que realizar todo o procedimento novamente. Então segura e automaticamente vai lá com a seringa. Coloca-se a pontinha da seringa bem no canal uretral e fricciona e introduz toda a lidocaína. Espera mais um pouquinho, espera cerca de 20 segundos. Depois que você esperou cerca de 20 segundos, aperta a glande. Aperta a glande porque na hora que eu tirar a seringa, pode ser que a lidocaína volte para fora. Então tenho que apertar, segurar. E automaticamente, depois disso, eu então vou pegar a minha sonda de Foley, lembrando que ela já vai estar conectada no meu kit, UroKit, tá? E então vou começar a introduzir. Introduzo, até ela chegar bem na ponta, onde tem o Y, tá? Que é aquela partezinha que tem o local onde insufla o cuff e a parte onde vai conectar na bolsa de UroKit, beleza? Depois disso, a hora que eu vi, geralmente acaba que o paciente instantaneamente, na hora que chega na bexiga, volta xixi pro UroKit, tá? Então isso é uma confirmação. Outra coisa, professor, como que eu sei que está no local correto? Depois disso, depois de introduzir toda a cânula de Foley, eu então vou o quê? Encher o cuff. Pego então a minha água destilada, aqui segurando ainda, eu vou segurar o pênis com essa mão e esses outros dois dedos eu vou segurar o Y da sonda de Foley. Na outra pontinha que sobrou, é a pontinha de encher o cuff, o balãozinho. Então eu vou segurar a pontinha e introduzir a seringa naquela outra pontinha, que lá na imagem é a parte vermelhinha, tá? E então vou introduzir cerca de 18 a 20 ml, depende da quantidade de ml que cada sonda suporta. E então vou insuflar. Depois retira a seringa e pronto. Aí eu vou soltar e eu vou puxar. Eu puxo a sonda. A hora que ela parar de sair, quer dizer que se ela não sair toda, digamos assim, quer dizer que ela está no local correto. E outra, temos que introduzir, geralmente tinha-se o protocolo de introduzir em mulheres cerca de 12 centímetros, de 15 centímetros, e nos homens introduzir cerca de 20. Hoje não tem mais essa regra. Preconiza-se que introduza toda a sonda. Por quê, professor? Porque tem perigo de romper a uretra na hora que você insuflar o balonete. Então temos que ter essa cautela, tá? Insuflar o balão, fazer uma leve tração para conferir se a sonda está fixa, ou seja, se é a sonda de demora, no caso. Recobrir a glande novamente, ou seja, puxar todo o prepúcio, tá? E fixar a sonda na coxa do paciente, de preferência a coxa direita. Ou, enfim, a coxa que o paciente esteja. Se ele está no decúbito dorsal, depois na posição lateral esquerda, então vou fixar sempre de preferência na sonda na perna esquerda. Por quê, professor? Por causa do posicionamento do paciente. Tá ok? Se for a sonda vesical de alívio, professor, a diferença é que eu vou fazer todo o processo asséptico, vou introduzir a sondinha de alívio, só que ela não tem lugar de insuflar balonete. Ela só vai ser colocada, lembrando que tem que fazer toda a limpeza, todo o procedimento de abrir os campos e tudo. Tem a lidocaína também, mas nesse caso não vai precisar da água destilada. Por quê, professor? Porque não tem balonete. Eu só vou colocar a sondinha lá dentro, esvazio a bexiga do paciente, depois retiro e jogo fora, ok? Vou mostrar para vocês um vídeo como realizar o procedimento da sonda. E no mais, espero que todos vocês tenham compreendido. É claro que na teoria é muito fácil falar, mas é muito difícil compreender sem você ver, e principalmente na prática. Mas vocês vão entender a partir do videozinho que eu mandar para vocês. No mais, meu muito obrigado e até a próxima, tá ok? Beijo pra vocês.